Fala, empreendedor e empreendedora, aqui é Milena Rosa Lozano e esse é o Estruturando Podcast, o podcast que vem para desmistificar os bastidores da jornada empreendedora. Hoje eu tenho a alegria de estar aqui comigo no estúdio a Andresa, ela que foi banca do Startup Week, com a qual surgiu a Confraria da Cura e tem, de fato, um servir extraordinário. Andresa, seja bem-vinda ao podcast. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui com você. E me conte, como surgiu o Backstage? Afinal, esse nome também diz sobre bastidores, não é mesmo? Diz muita coisa. Inclusive, surgiu antes do nome, e o nome a gente foi trazendo ali justamente para transmitir o que era o nosso propósito, então já vou alinhar tudo isso. Eu estagiei com marketing durante a faculdade de engenharia de computação, na faculdade bem conhecida de administração, então tem toda essa mistura aí de áreas, e nesse momento eu entendi que eu tinha muitas coisas ali para explorar, e surgiu uma oportunidade, depois que eu saí desse estágio, de ser freela de uma pessoa como social media, ajudar no Instagram e tal, porque eu tive esse expertise, né, ao longo do meu estágio. Com isso tudo, olhei a oportunidade, tava de férias, um momento ali para testar, né, tava tranquilo, falei, claro, vamos lá, montei toda uma aula, na verdade ela queria uma consultoria, né, para ela aprender a fazer as coisas pro Instagram dela. E aí montei toda a consultoria, chegando lá na primeira aula, 15 minutos começados, não quero aprender, eu quero que você me ajude, coração, né? Falei, ajudar Quem como, sabe né? faz ao vivo. Exato, ajudar como? Assim, não, eu quero que você me ajude nesse começo só, então fica tranquila, tal, depois eu pego o jeito. E eu já peguei a ideia, eu falei, então é pra eu fazer pra você, é isso? Então nas férias eu faço, a hora que eu for sair eu te ensino todo o caminho aqui. Começada a temporada de aulas, ela quis que eu continuasse. Falou, você pode? Coração, novamente. Posso, claro que eu posso. O empreendedor sempre pode. Podia? Não, mas falei que eu podia. Curso integral, numa faculdade que demanda muito, mas tudo bem. Exato. E aí nessa, o que eu fiz? Formulário no grupo de vários amigos que eu conhecia, grupo de diretório acadêmico da faculdade e tal. Estou começando um projeto de marketing que é remunerado, já vou avisar. Então, se alguém quiser participar, estou montando uma equipe de design, eu posso ensinar do zero, tenho esse conhecimento. Acharam que estava montando uma pirâmide de marketing, curso de vender curso ou algo do tipo. Falei, gente, eu sou uma agência, calma, né? E nessa foi indo, esse foi o começo interessante da Backstage. Não tínhamos nome. E aí nessa, né, acho que é importante falar, chamei meu sócio queridíssimo, sem ele não estaria onde estamos hoje, e algumas pessoas do time que hoje são chave, essenciais pra gente, e nessa a gente ficou ali, pô, que nome dá, até então era AB Mídias Digitais por causa da Andresa, né, Andresa Bicudo e tal. E Backstage soou legal, porque a gente tem que ficar nos bastidores, a marca tem que ser o foco. Então, aqui no Estruturando Podcast, não vou eu colocar logo da Backstage para falar que foi eu que fiz, eu não quero nem aparecer. Meu objetivo é que não apareça. Se o trabalho tá bem feito, é esse. Então, vendo tanta gente ali querendo se posicionar como... Tem receita de bolo, eu te ajudo aqui, é muito fácil estruturar uma marca. A gente queria ser exatamente o oposto e ainda deixar a marca como protagonista nos holofotes e a gente nos bastidores. Olha só, falando sobre isso, é bem interessante você dizer, porque a comunidade da confraria surge desse processo, né? Como que eu posso ser os bastidores da sua estruturação para que a sua marca cresça? Olha que interessante isso. Como assim? É isento de ego. Uhum. Qual é a sua demanda de bastidor? Como que eu posso estruturar isso para você? Ou como você disse, seguir, que é o do yourself. Então, no processo de mentoria e tal, de assessoria, ok? Do yourself, eu tô te dizendo como faz essa estruturação, faça você. Mas muitos vinham, não, posso fazer com você, né? Que é o que a gente chama de do with you. Ou eu posso... ter você fazendo para mim, né? E muito tem de demanda dessa terceirização do for you, faça para mim, faça por mim. E daí vem esse espaço de, opa, como que eu faço para que seja do outro, não é meu? Como que eu faço nos bastidores, né? Como que eu faço em backstage? Como que vocês fazem esse backstage hoje?
Como está estruturado hoje? Perfeito. Então, eu contei o começo. Agora vamos para os dias atuais. Até os dias atuais. Gente, foram já 2 anos de uma jornada muito doida. Então, nesses 6 meses iniciais, foi até onde eu contei que escolhemos o nome, estávamos animados ali. E só recebendo indicações até então, porque o time estava sendo estruturado e tudo mais. E depois desse momento, surgiu aquela dúvida. Tá bom, vimos que sabemos fazer uma agência legal. Me parece que tudo está sendo entregue de uma maneira bacana, minimamente estruturada, aquela baguncinha natural do empreendedorismo. Mas qual é o nosso objetivo com isso aqui? Vamos ser uma agência inovadoríssima para, quando a gente tiver tamanho, começar a startupeirizar a nossa agência. Então, a gente está justamente nesse momento de startupeirizar a agência. Internamente, hoje… Explique esse termo, startupeirizar, porque muitos podem ser que não entendam. E talvez, se você não saiba, eu conheci a Andressa num hub de inovação e empreendedorismo ao qual integrava, né, o hub de inovação e empreendedorismo Paulo Cunha, do INSPER. E lá existe, de fato, toda uma metodologia para você startuperizar. Me fala sobre startuperizar. Perfeito, Mi. A startup, de fato, geralmente, nem sempre, mas geralmente a inovação envolve tecnologia. E no nosso caso, é um serviço 100% focado em pessoas, a maneira como a gente faz hoje. E as pessoas são maravilhosas, mas sem uma tecnologia, a gente não consegue escala para impactar mais pessoas. Pode falar. Deixa eu fazer um comentário sobre isso, porque eu estive com o Flávio Augusto. Que legal! Sim, esse grande empreendedor. Super. E no Comunicadores de Elite, ao qual eu faço parte, ele trouxe um conceito muito interessante. Customização e escala se conversam? Perfeito. Vou repetir. Presta atenção nisso, porque essa é uma dúvida muito comum dos meus mentorados. Quando eles chegam, eles falam, não, eu quero me estruturar para escalar. Já escutei muito disso. Aí eu pergunto, ok, e você está disposto a abrir mão do customizado? Porque escala e customização são coisas que não se conversam. Agora, tem um ponto que a gente precisa entender. Quando eu tô falando de escalar, eu não tô falando de perder qualidade. Quando eu tô falando de escalar, eu não tô falando de perder excelência. Eu não preciso perder o atendimento customizado. Mas eu não posso ter um produto customizado. Eu queria que você comentasse isso. Porque como é que é? Startuperizar. Startuperizar significa trazer escala. E daí são estruturações diferentes, né, Andressa? Isso, e o startuperizar é bem assim, de tornar tecnológica e bem num modelo de startup. Por isso essa brincadeira com o termo. Mas, então, sim, completamente, customizar vai te custar ganhar uma escala, mas se você ainda, que foi o nosso caso, se você ainda não sabe qual é o ponto ali para escalar, customize para todo mundo, minha opinião pessoal, aplique se fizer sentido para você. Acho que é importante sempre deixar esse disclaimer, essa questão na mesa. Mas assim, customizamos para muita gente, entendemos vários tipos de clientes diferentes. Quem faz sentido a gente atender por X em motivo, escala. Em escala, por X motivo, Y motivo. E a partir de então, o que faremos para escalar? Porque tem várias questões, né? Gente, presta atenção que essa é dica de ouro de alguém que percorreu a trincheira muito bem como a Andressa. Olha só, tem uma ideia. Vi que ela tem tração de mercado, que foi o que ela viu. Ela estava tendo indicação, crescendo e tal. Ok, primeiro eu vou o quê? Prototipar e customizar para diferentes nichos, para diferentes tipos de segmento de cliente, né? Que foi o que ela vivenciou. Caramba, tenho X horas de trincheira. Já atendi X clientes. Já customizei para dentista, para advogado, que eu sei que você, né, trabalhou com vários nichos diferentes. Aí agora, baseada em evidências, em dados, escolho qual eu vou escalar. Isso demonstra muito bastidor de estruturação. Muito, muito. E é isso. Então, temos alguns nichos até hoje que a gente atende diferentes, mas a gente entendeu que não era sobre o nicho a diferença, era sobre a necessidade que todo mundo tinha ali em comum. Então, no começo, a gente fazia até as propostas customizadas. Uma época, eu até fiz uma proposta para mim customizada. Sim. E isso demandava muito. Poxa, sentar, pensar caso a caso, mas era o momento que a gente estava, foi 100% consciente. Então, depois de entender o quanto a Mi gostaria de
ter ali no escopo dela, de pessoas atendendo, de quantidade de conteúdo para ser produzido, a gente fechou toda aquela bagunça organizada em segmentos, em nichos, e atacamos um específico, outro específico, fazendo esse teste AB, né? Você pega dois tipos diferentes e trava o máximo de variáveis possível para testar qual dos dois nas mesmas condições está indo melhor. E a gente foi fazendo assim. Hoje, retomando então, nós estamos no processo de sermos uma agência de conteúdo digital, muito automatizada internamente, mas dependente de pessoas são essenciais para todos os negócios e para o nosso mais ainda, porque são elas que tomam as decisões com base nas ferramentas. Então, não faz sentido, ao meu ver, hoje, a gente aplicar uma inteligência artificial na criação de conteúdo, aplicar uma ferramenta muito doida, se você não tem alguém filtrando, se você não tem alguém dando o aval. Gente, no setor de marketing, né, e de comunicação que a Andressa trabalha, como que esse mercado tem pecado, talvez, nesse quesito. Nossa, então agora a inteligência artificial vai fazer todas as legendas, vai fazer toda a sequência, vai fazer toda a estratégia. Oi? Se não tiver um elemento humano, como você bem trouxe, para utilizar dessa inteligência da melhor forma possível, mas passando por um filtro para entregar de fato de pessoas para pessoas, não vai funcionar. Exatamente. Então, dentro de tudo isso que a gente conversou, pontos-chave. Acho que retomando tudo que eu conversei para trazer aqui os pontos finais. E de início, teste. Começamos como? Vamos ver se a gente consegue ser agência? Vamos ver se a gente consegue replicar uma agência como ingênuos da área? Porque, como eu disse, uma engenheira, meu sócio é economista, né? Será que a gente tem capacidade de entrar numa área que a gente conhece pouco, que é nova? Beleza, entramos então, validamos essa ideia. Tinha gente sendo atendida e muito feliz. Próximo passo é segmentar ali em testes, né? Então, vamos fazer proposta customizada, entender valores de mercado, se a gente cobra mais, se a gente cobra menos, quem a gente vai atender, qual é o escopo, né? Um aprendizado legal muito específico no nosso caso foi que a quantidade de posts por rede social não era uma questão da proposta. Isso a gente descobriu testando, mas qual que era o ponto? Quando eu falava que eu faria de tantos a tantos conteúdos, você viu o mesmo valor do que se eu cobrasse X por tantos, Y por tantos. Então, aqui eu vou fazer só 10 posts e aqui eu vou fazer 20. Se eu vou fazer 10, você vai me cobrar por cada um deles. Se eu vou fazer 20, é cada um deles. Se eu vou de tanto até tanto, tem a margem para estratégia. Porque por que eu vou fazer 10 conteúdos se não tem assunto, vou encher linguiça na rede social? Sem ser intencional. Porque senão eu vou Exatamente. panfletar na rede social. E não é sobre isso, é conteúdo intencional que eleva o nível de consciência do meu público para de fato ter uma adesão para minha marca. Exato, Mi. Não é sobre número, é sobre qualidade, intenção. Exatamente. E minha crítica às redes sociais agora é que a gente vê realmente muito conteúdo ali padronizado, receita de bolo, como eu disse. Então, nas nossas estratégias internas, isso não se automatiza com AI, se ajuda muito. ChatGPT, querido, tudo muito querido. Obrigada, obrigada. Mas sem o aprendizado e toda a experiência que cada um de nós temos, a ferramenta manda na gente, não a gente manda nela. Isso nas redes sociais, na inteligência artificial, em tudo. Então. Acredito que é bem isso, né? É sobre eu entender que é uma ferramenta. Exato. E que ela não vai me desonerar do processo de líder daquele empreendimento, né? De fato ter uma mente pensante estratégica para aquilo. Exatamente. Dre, me conta como que as pessoas podem encontrar a Backstage de você nas redes. Eu sei que além da Backstage você compartilha o seu bastidor também empreendedor no Diário de uma Empreendedora. Conta pra gente. Perfeito. Então, como eu disse, a Backstage é uma produtora de conteúdo digital. A gente está nas redes sociais como Backstage, bastidores em inglês, .ed, de estratégias digitais. E lá tem todo o nosso site, tudo. Acho que o Instagram é o canal mais fácil, mas estamos no LinkedIn, o site é esse mesmo arroba. E a gente também compartilha muito, né, do dia a dia nos stories, tanto da Backstage quanto no meu pessoal. Adoro trazer as quebradas de cara no dia a dia. Exato. E o que a gente faz na vida real. Então, acho que esse é o grande ponto. Bom, para você que está aqui na Confraria da Cura, vocês sabem que comunicação é nosso quarto pilar. Então, nós trabalhamos a estruturação do servir,
do administrar, do encantar e do comunicar. Para que a gente chegue para essa arquitetura de comunicação, a gente precisa cuidar muito bem da engenharia dos alicerces. E é essa somatória entre empresas como a minha, empresas como a da Andressa, que vai fazer com que os seus resultados aconteçam e aconteçam com consciência, aconteçam com estruturação, de uma forma leve e produtiva ao mesmo tempo. Quer conhecer mais bastidores como esse? Continue comigo aqui no Estruturando Podcast. Curta esse canal, compartilhe esse vídeo para que possa, de fato, agregar valor em quem está pensando em começar. E olha só, que insight desse podcast de hoje. Sem evidências, sem ir para a trincheira, sem entender a diferença entre customização e escala, pode ser que você modele da forma errada. Até o próximo Estruturando Podcast. E aí? Ô, Mi, o que você achou? Maravilhoso.